a história mais sombria da Bíblia, que nenhuma igreja quer contar há. Histórias na Bíblia que nenhum pastor prega. Não porque sejam falsas, não porque sejam irrelevantes, mas porque são desconfortáveis demais. Porque exigem que a gente sente com o peso delas sem procurar uma saída rápida. Sem uma lição fácil no final. Esta é uma dessas histórias. Está no livro de Juízes, capítulos 19, 20 e 21. 3 capítulos que a maioria dos cristãos nunca leu, e que a maioria dos que leram preferia não ter lido. É a história mais sombria da Bíblia. E ela começa com uma linha que, no contexto de tudo o que vai acontecer, assume um peso imenso. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Isso não é apenas contexto histórico. É a sentença de um diagnóstico. Isso é o livro de Juízes explicando o que vai vir. E o que vai vir é pior do que qualquer coisa que você provavelmente já leu neste livro. Um homem. Ele é chamado apenas de Levita. Não tem nome. Vivia na região das montanhas de Efraim. E tinha uma concubina. Concubina no mundo antigo não era o que a palavra soa hoje. Era uma mulher numa relação formal, mas com status inferior ao de esposa. Com menos direitos, com menos proteção, completamente dependente do homem a quem pertencia. Essa mulher também não tem nome. O texto não dá nome a ela em nenhum momento. Ela simplesmente existe como a concubina do levita. E o que acontece com ela vai definir tudo o que segue. A concubina se foi. O texto diz que ela o abandonou. Voltou para a casa do pai, em Belém de Judá. Ficou lá 4 meses. 4 meses de separação. E então o levita foi buscá-la. Foi para a casa do sogro, entrou, e o sogro o recebeu com alegria, com hospitalidade, com comida e vinho. E ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. O sogro sempre encontrava uma razão para o levita ficar mais um pouco. Mais um dia, mais uma refeição, mais uma noite. No 5º dia, o levita se levantou cedo para ir embora, com a concubina, com um servo, com 2 jumentos carregados. O sogro tentou mais uma vez convencê-lo a ficar, mas desta vez o levita não cedeu. Era tarde da tarde quando eles partiram. E aqui começa o problema. A noite estava chegando. Eles estavam na estrada. E o servo sugeriu que parassem em Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Mas o levita se recusou. Jebus era cidade de estrangeiros, não de israelitas. Seguiram em frente. Pararam em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim, cidade de israelitas. Sentaram na praça pública da cidade. E não havia ninguém que os recebesse em casa para passar a noite. Isso era uma vergonha no mundo antigo. A hospitalidade era sagrada. Deixar estrangeiros na praça pública era uma violação de tudo que a cultura valorizava. Um homem velho que vinha do campo, também de Efraim, por coincidência, os viu. Os reconheceu como viajantes sem abrigo e os levou para sua casa. Comeram, beberam, estavam se refazendo da viagem. E então os homens da cidade cercaram a casa. Eram homens de Gibeá. O texto os chama de filhos de Belial. Homens perversos bateram na porta e disseram ao velho que entregasse o levita, para que pudessem conhecê-lo. No hebraico bíblico, conhecer tem um significado sexual explícito nesse contexto. Eles queriam violentá-lo. O velho saiu e disse: "Não façais tal coisa. Este homem entrou em minha casa. Não pratiqueis tal loucura. Tenho uma filha virgem e ele tem a sua concubina. Deixem-me trazê-las a vós. Fazei com elas o que bem quiserdes. Mas a este homem não façais tal loucura." O velho estava oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita à multidão. Os homens não ouviram. E então o levita pegou a concubina e a colocou para fora. O texto diz simplesmente isso. Ele a colocou para fora da porta, para aqueles homens.
para aquela multidão, e eles a conheceram. A abusaram a noite toda, até de madrugada. Ao amanhecer, ela voltou. Caiu na entrada da casa onde o levita estava, com as mãos sobre o limiar da porta, e ficou ali. O levita se levantou de manhã, abriu as portas da casa, saiu para continuar a viagem, onde viu a concubina caída na entrada da casa, com as mãos sobre o limiar. Disse a ela: "Levanta-te, vamos." Não houve resposta. Então, ele a colocou no jumento e partiu. A história continua com um ato de violência que é quase impossível de descrever. O levita chegou em casa, pegou uma faca e cortou a concubina em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel, para mostrar o que havia acontecido, para convocar Israel. E as tribos se reuniram, em Mispa, 400.000 homens armados, e perguntaram: "Como foi que aconteceu essa maldade?" O levita contou a história. Disse: "Os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite com intenção de me matar. E violentaram a minha concubina. E ela morreu." Israel decidiu que isso não podia ficar sem resposta. Foram até a tribo de Benjamim e exigiram que os homens culpados de Gibeá fossem entregues para serem mortos. Benjamim se recusou. Protegeu os culpados, e então começou uma das guerras mais devastadoras da história de Israel. Israelita contra israelita, tribo contra tribo. Na primeira batalha, Israel perdeu 22.000 homens. Na segunda batalha, Israel perdeu mais 18.000. 40.000 soldados mortos em 2 dias, por causa de terem ido cobrar justiça por uma mulher sem nome. Na terceira batalha, usando uma estratégia de emboscada, Israel finalmente derrotou Benjamim. A tribo inteira foi quase exterminada. 68.000 guerreiros mortos. Todas as cidades queimadas. Mulheres e crianças mortas. Apenas 600 homens escaparam e se refugiaram no deserto. E então, Israel olhou para o que havia feito e se arrependeu. Ou arrependeu-se de ter destruído quase completamente uma das 12 tribos. E agora havia um problema. Em Mispa, no início da guerra, Israel havia feito um juramento, que nenhum de seus filhos daria esposa a um homem de Benjamim. 600 homens sobreviventes, sem mulheres, com um juramento que os impedia de se casar com mulheres das outras tribos. E Israel não queria que uma tribo desaparecesse completamente. Então, fizeram o que qualquer pessoa racional e moralmente coerente faria. Perguntaram quem não havia vindo ao ajuntamento em Mispa. Jabés de Gileade não havia enviado nenhum homem. Mandaram 12.000 guerreiros para Jabés de Gileade, com instruções específicas: matai todos os homens. Matai todas as mulheres que conheceram homem. Mas guardai para vós as virgens. Encontraram 400 virgens. E as deram como esposas forçadas aos sobreviventes de Benjamim. Ainda faltavam 200 homens sem esposa. E então os anciãos de Israel deram um conselho. Havia uma festa anual do Senhor em Siló. As filhas de Siló saíam para dançar nas vinhas. Os conselheiros disseram aos 200 homens: "Ide e escondei-vos nas vinhas. E quando as filhas de Siló saírem para dançar, correis cada um das vinhas. Agarrais para vós cada um uma esposa das filhas de Siló, e is para a terra de Benjamim." Rapto, organizado pelos anciãos, como solução para o problema. E o texto conclui: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. A mesma frase do começo. Esta história existe na Bíblia. Não foi editada. Não foi removida. Não foi suavizada. Está lá, exatamente como aconteceu, em toda a sua brutalidade, em todo o seu horror. E isso levanta uma pergunta que você provavelmente já está pensando. Por que um texto sagrado guarda uma história assim? Aqui é onde muitas pessoas fazem a leitura errada.
A leitura errada é assumir que, porque está na Bíblia, o texto está aprovando o que aconteceu. Que Deus está validando o levita. Que Deus está aprovando o rapto. Que Deus está dizendo que tudo isso estava certo. Não. O texto não faz isso. O texto registra. Registra com uma honestidade brutal o que acontece quando uma sociedade perde o seu centro moral. Quando não há mais autoridade reconhecida. Quando cada um faz o que parece reto aos seus próprios olhos. O resultado é uma mulher sem nome jogada para fora de uma porta. O resultado é uma tribo inteira quase exterminada. O resultado é raptos organizados como solução para problemas criados por violência. O livro de Juízes é um livro sobre o que acontece quando tudo desmorona. Não é um manual de como viver. É um espelho sobre o que os seres humanos se tornam quando a estrutura que os sustenta desaparece. Mas há algo mais aqui. Algo que o texto não explica, mas que a ausência conta. Deus não aparece nessa história. Não há nenhuma intervenção, nenhuma voz, nenhum profeta, nenhum anjo. Essa mulher grita ao longo de toda uma noite. E o texto não registra que ninguém a ouviu. Não o levita, que dormiu dentro da casa. Não o velho, que a entregou. Não Deus, que permanece em silêncio. E esse silêncio é o coração da história. Porque o livro de Juízes está descendo cada vez mais fundo. Cada ciclo de rebeldia e julgamento é pior que o anterior. Cada história é mais escura que a que veio antes. O livro está dizendo: veja para onde isso vai. Veja no que o ser humano se transforma quando abandona o que o sustenta. E o nome dessa mulher nunca foi dito. Mas você acabou de ouvi-la. Você acabou de sentar com o peso de uma história que dura 3 capítulos, mas representa décadas de violência acumulada. De uma sociedade se destruindo de dentro para fora. De um povo que havia prometido seguir uma direção e estava agora matando os próprios irmãos nas encostas. E a última frase do livro de Juízes não é esta. Mas poderia ser. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Essa frase é o epitáfio de uma era. E o que vem depois, nos livros que seguem, é o povo de Israel pedindo um rei. É um ser humano falível pedindo por uma estrutura que os proteja de si mesmos. Porque eles viram para onde a liberdade sem ancoragem conduz. Para Gibeá. Para a mulher sem nome. Para 12 pedaços enviados pelo interior de um país. O texto guarda essa história porque ela é verdadeira. Não no sentido de que essas coisas devem acontecer, mas no sentido de que essas coisas acontecem quando o tecido que sustenta uma civilização se desfaz fio por fio. E talvez a coisa mais honesta que a Bíblia já disse sobre os seres humanos esteja nesses 3 capítulos que nenhum sermão cita. Não é que somos capazes do bem, é que somos capazes de tudo. E que precisamos de algo maior que nós mesmos para não chegarmos lá.